Se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Bom, em entrevista a jornalistas depois do evento, Gilmar Mendes acrescentou que, além de Lula, outros personagens políticos não estariam em atividade se o STF não tivesse enfrentado a Lava Jato. Mas é fundamental aquela frase que eu disse do Milan Kundera. A luta contra o poder, ou contra o poder absoluto ou abusivo, também envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. E aí, Augusto Nunes? Bom, há pouco tempo, o ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente do STF, confessou que o Supremo participou, teve um comportamento de partido e se juntou à frente ampla que elegeu o Lula. Numa frase, nós derrotamos o bolsonarismo. Agora a confissão se completa com essa frase verdadeira, do Gilmar Mendes, que é o decano. O Lula, a eleição de Lula se deve a uma decisão do STF. Tem um pequeno erro, se deve a várias decisões do STF. Quanto à falta de memória do brasileiro, ele também está certo. Ele esqueceu, por exemplo, que ele já apoiou a Lava Jato e que ele já fez declarações garantindo que o PT é um bando não passa de um bando de ladrões. Tinha uma quadrilha lá. Também mudou de ideia. Pegou o chefe da quadrilha e transferiu para a presidência da República. Tá certo. Nós temos o vídeo, Augusto, em respeito à memória, né? Ele fala usar a memória contra o esquecimento. Então, faremos isso neste momento, ministro Gilmar Mendes. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. É autoexplicativo, né? Falou por todos nós. A gente não precisa nem comentar, né? Tem um exercício fácil, né, que todas as pessoas podem fazer, que é você olhar para o passado, né, e pensar, o que será que aquele cara lá atrás ia achar do que eu me tornei? Né? Então, é o Gilmar fazer esse exercício. O que será que aconteceu entre aquela fala e a fala atual? Gilmar Mendes desmoraliza Gilmar Mendes. Devia ser a manchete se existisse imprensa. Né? É a nossa manchete aqui. Perfeito. E nesse mesmo evento em Paris, houve também um embate entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, sobre os limites de cada um dos poderes da República. Pacheco voltou a defender um limite para a atuação da Corte.
Não há de nossa parte, quero aqui afirmar na presença do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e do decano, o ministro Gilmar Mendes, que não há absolutamente de nossa parte nenhum tipo de perspectiva de retaliação ou de enfrentamento ou de guerra com o Supremo Tribunal Federal. Eu, nos últimos quase 3 anos que estou à frente da presidência do Senado e do Congresso Nacional, eu, em todas as vezes, afirmei a importância do Poder Judiciário, valorizei e defendi as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral, me pus sempre ao lado do Supremo Tribunal Federal e continuarei a fazê-lo. Isso não significa que nós estejamos inertes a modificações que possam ser úteis à credibilidade e ao aprimoramento de todos os poderes, inclusive do próprio Poder Judiciário. O nosso compromisso é com a democracia, com a estabilidade e o equilíbrio entre os poderes, no reconhecimento de que o papel do Poder Legislativo é o de alterar a Constituição Federal e de fazer leis que possam aprimorar isso. Bom, o ministro... Diga lá. Isso aconteceu em Paris, né? Só quero registrar isso. Isso foi em Paris. Eles estão em Paris falando sobre a Praça dos Três Poderes que fica em Brasília. Só isso. Os oradores são brasileiros falando para uma plateia de brasileiros. Em Paris. Em Paris. Né? Pois é. Bom, só para a gente arrematar aqui que o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa do Supremo em resposta a essa declaração do Rodrigo Pacheco. Deixa eu até aqui trazer a aspa, porque nós não temos. Vamos lá. Ele disse o seguinte: a Constituição previu que o tribunal teria uma atuação marcante no que concerne à omissão inconstitucional. E esse é um espaço de que se tem servido o tribunal. Não há uma banca na frente do STF pedindo causas. Nós somos provocados por órgãos, partidos políticos, governadores e sociedade civil, disse então o ministro Gilmar Mendes, em defesa do Supremo Tribunal Federal. Ana, vou aproveitar para você juntar aí já as duas falas de Gilmar Mendes, a anterior, que nós estávamos comentando aqui no estúdio, dele dizer que a eleição de Lula se deve aí ao Supremo Tribunal Federal, que é uma grande verdade, né? E também a essa fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que não há embate, está tudo certo entre Supremo Tribunal Federal e Congresso, e também a fala de Gilmar Mendes na sequência, lembrando que este evento, já lembramos aqui, ocorreu em Paris, nesse final de semana. Essa foi a primeira palavrinha que eu escrevi aqui, ó, Paris. Foi em Paris, que bom, né? Paris, Lisboa, Oxford, eles vão falar para os brasileiros endinheirados lá fora, para a bolha, né, de empresários. Eles querem saber do povo chato que resolveu saber nome de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou começar então pelo Gilmar Mendes, né, da resposta, dizendo que o Supremo só age quando provocado. É inacreditável ouvir uma coisa dessa, né? O casamento ali perfeitinho, PSOL, PT, PCdoB, provoca a gente que a gente responde, né? E aí, pegando a primeira fala dele, eu até escrevi aqui, aspas, se a política deixou de ser judicializada, deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Quando que a política deixou de ser judicializada? Nós passamos 4 anos denunciando aqui, principalmente ações vindas do senhor Randolfo Rodrigues, batendo na porta do Supremo. O presidente Bolsonaro fez isso, o presidente Bolsonaro fez aquilo, o Supremo lá cutucando a barra das togas, né? Faz alguma coisa, eu não gosto do que ele fala, eu não gosto do que ele faz. Pelo amor de Deus, ministro, a política deixou de ser judicializada quando? Os últimos 4 anos foram 4 anos de uma judicialização absurda. Tudo foi parar no Supremo Tribunal Federal. A revista Oeste tem uma brilhante matéria que coloca em números, se eu não me engano, o Silvio vai lembrar, mais de 120 ações do Supremo Tribunal Federal interferindo no poder executivo quando o Bolsonaro era presidente. Tudo por alguma ação provocada por um partido de oposição e o Supremo Tribunal Federal aceitando. Então, que a política deixou de ser judicializada é uma brincadeira, né? Ele falar esses absurdos, né? A gente pode colocar naquela lista do perdeu Mané,
derrotamos o bolsonarismo e agora nós temos esse aí também, né, da eleição do Lula. E sobre o Pacheco, Paula, eu acho que o Pacheco agora ele desistiu da cadeira que ele andou sonhando lá no Supremo e resolveu colocar aí, né, de uma maneira muito branda, não, veja bem, o Legislativo, porque ele sabe que uma hora ele vai ter que pedir voto. Ele vai ter que pedir votos para se reeleger. Então, ele já deve estar fazendo esse meio de campo, já que a cadeira agora lá no Supremo é Bessias, é Bruno Dantas, Flávio Dino, né? Tá nesse trio aí. Então, agora, o que nós devemos continuar questionando é o Pacheco se vocês chegaram até aqui e o Brasil chegou até aqui, observando as atrocidades do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o grande culpado disso tudo é o senhor que alimentou esse monstro durante muito tempo. Essas inconstitucionalidades, elas não têm vida própria, não.